Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal de Inovação. E neste vídeo nós estaremos falando especificamente do componente de grupos, que pode ser acessado por meio do menu Administração Grupos. Vamos primeiro entender o que são grupos dentro do Portal de Inovação. O Portal de Inovação ele tem uma série de categorizações de dados dentro de sua estrutura de base de dados. Ou seja, a gente vai ter grupos de empresas, grupos de usuários, grupos de ideias, e esses agrupamentos podem ser tipificados em diversos aspectos. Especificamente, a tipificação de grupos ela está atrelada ao agrupamento de pessoas. Ou seja, em alguns casos também podem ser entendidos como setores informais de uma determinadas organizações. E vamos entender aqui alguns exemplos que estão apresentados nessa tela. Por exemplo, o conceito alta direção, ele pode ser um grupo de diretores de diversos setores. A gente também tem no sistema Portal de Inovação o cadastro setorial, ou seja, seria aquele cadastro da unidade formal da organização. Mas os grupos, eles são uma alternativa tanto para os agrupamentos informais, como simplesmente para os agrupamentos que especificamente até uma das suas maiores utilizações no software, que é agrupar pessoas para um determinado fim, e que esse fim geralmente está atrelado ao processo de avaliação de ideias nas rodadas de avaliação do software, que a gente vai falar em diversos outros vídeos posteriormente. Bem, vamos então entender grupos. Os grupos, em sua estrutura de gestão aqui na nossa plataforma, como vocês podem ver em tela, eles têm naturalmente a opção de ajuda, que é um componente que vai ajudar todos os usuários a entender melhor como utilizar aquela tela, sobre o que ela se refere. A gente vai ter os componentes clássicos de filtro e tabulação dos dados cadastrados no sistema. Então, eu posso filtrar grupos por nome ou status, se aqueles grupos estão ativos ou inativos, ou ambos, tá bom? E a gente pode ver os grupos cadastrados também por esses mesmos campos. Sua respectiva nomenclatura, o status do qual eles estão e os botões de ação, que serão eles edição, que a gente acessa praticamente o mesmo formulário da criação de um novo grupo, ou a exclusão, quando aquele grupo simplesmente ele não é mais interessante para a gente. Algo que é bastante importante em pensar em torno dos grupos é exatamente o agrupamento que eles fazem, ou seja, eles concentram pessoas que estarão, por algum motivo, associadas naquele conjunto. Vamos então aqui acessar o grupo de avaliadores denominados P&D Inteligência Artificial, ou seja, eu tenho um agrupamento, que são de pessoas que atuarão com avaliação numa determinada área específica. Observe que essa nomenclatura é bastante livre. Então, eu posso criar do tipo comitê de inovação, comitê de qualidade, eu posso criar avaliadores de inteligência artificial, avaliadores de nanotecnologia, ou seja, eu posso fazer esse agrupamento criando uma estrutura conforme a minha estratégia presente na minha política de inovação, tá bom? Pensem sempre nisso, isso aqui será de fato um facilitador, principalmente na hora de chamar e convidar pessoas para os processos de avaliação de ideias. Em vez de eu ter que lembrar todos os usuários, por exemplo, eu preciso avaliar ideias de inteligência artificial. Basta que eu adicione o grupo de avaliadores de inteligência artificial e lá eu poderei adicionar, como vocês podem ver no exemplo, o usuário consultor e o usuário João, ou todos eles, ou apenas alguns deles, tá bom? Para adicionar um usuário qualquer, basta que eu adicione minimamente 3 letras do seu nome e o sistema trará na opção de autocompletar o nome dessa pessoa e eu adiciono. Assim como, se eu quiser remover uma pessoa daquele grupo, basta clicar no ícone da lixeira e essa pessoa não mais estará naquele grupo. Ao salvar ou cancelar, eu irei retornar para a tela inicial e aquelas pessoas que foram atribuídas ao grupo serão naturalmente associadas a ele e poderão ser utilizadas lá na rodada de avaliação. Esse é um componente bastante simples do sistema Portal de Inovação. O que cabe ressaltar aqui, de fato, como um conceito, é a possibilidade de agrupar elementos informacionais no software. Agrupar ideias por meio de desafios, pessoas em setores ou grupos, desafios em hubs. Então, sempre que você, como usuário, fizer esse tipo de gestão, e quanto mais qualificada essa gestão for, realmente, quanto mais você se dedicar a utilizar esses recursos que são de apoio
ao fluxo principal do sistema, que é gerenciar ideias, quanto mais você fizer essa gestão alternativa, essas gestões de apoio acessório, melhor você conseguirá gerar relatórios, gerenciar dados, obter indicadores, analisar esses indicadores e tomar decisões em torno dessas gestões que seriam gestões acessórias. Bem, acredito que apenas uma informação importante de se falar a respeito desses grupos, que é algo que também aparece em todos ou pelo menos na grande maioria das outras telas do sistema, são os botões de exportação. E vocês podem, de fato, exportar essas informações para diversos momentos e objetivos, sendo tanto no formato PDF, o que poderia ser já um conceito de relatório pronto, como na opção de exportação em Excel, onde vocês podem transpor diversas informações do sistema para o software Excel ou até para outros softwares de gestão de planilhas, para que lá vocês possam fazer, por exemplo, análises que o sistema não permita no seu dashboard, já que lá no dashboard do portal de inovação tem diversos indicadores prontos. Bem, em relação a grupos, é algo muito simples, é somente isso que temos a falar. Gostaríamos de agradecer mais uma vez por estar acompanhando essa série de vídeos do Portal de Inovação. Nos vemos nos próximos vídeos, iremos comentar mais sobre a ferramenta e apresentar ainda mais sobre o software. Nos vemos em breve, até o próximo vídeo.